na História, com Carlos Bastos. O Antigo Egito, muito graças a Hollywood, projeta logo imagens no nosso imaginário. Pensamos em faraós, em múmias, em pirâmides, em deuses estranhos, em maldições. Enfim, todos temos teorias sobre esses tempos remotos, mas há mitos que, ao contrário da crença popular, não correspondem à realidade. Hoje vamos olhar para alguns desses equívocos. O primeiro é que as pirâmides terão sido construídas com trabalho forçado ou quase só por escravos. Esse mito tem sido perpetuado na cultura popular e a culpa, dizem, foi do historiador grego Heródoto, muitas vezes chamado de pai da história. Mas, na verdade, pode ter sido baseado numa leitura errada do seu trabalho. Hoje, a maioria das pistas arqueológicas aponta para a existência de uma classe trabalhadora de egípcios que trabalhava por equipas e sob a vigilância de um capataz. Mas, apesar de existirem muitos escravos, eram homens livres, na sua maioria, homens que precisavam de ter comida na mesa, no intervalo entre as colheitas agrícolas. Também há quem sugira que os antigos egípcios tinham um forte sentido de dever cívico. É possível. Certo é que esses construtores tinham os seus próprios alojamentos e eram bem alimentados e pagos. A cerveja fazia parte do pagamento e parece que ajudou a criar um sentimento de camaradagem entre os trabalhadores. No início do século XX, foram encontradas algumas inscrições de alguns grupos que se autonomeavam como Amigos de Khufu, ou então, gosto muito desta, os Bêbados de Menkaure. O que nos dá a ideia de que eles presumivelmente sabiam como relaxar após um longo dia de trabalho. Outro mito popular diz-nos que foi Napoleão que mandou dar um tiro no nariz da Esfinge. A Esfinge, a par com as pirâmides, é um monumento ao engenho dos egípcios e, ao contrário das pirâmides, a Esfinge não é feita de vários blocos de pedra. É um pedaço gigantesco de calcário esculpido, mas falta-lhe o nariz. Segundo a lenda, teria sido Napoleão Bonaparte, durante a campanha francesa no Egito, que teria ordenado que os seus soldados disparassem um canhão para a Esfinge. Mas não é verdade. Primeiro, porque Napoleão considerava-se não apenas um líder militar, mas um homem de cultura e amante da ciência. Por isso, levou com ele 150 cientistas, engenheiros e académicos para estudarem tudo sobre o Egito Antigo. Segundo, porque uma pintura de um explorador dinamarquês, em 1737, já mostrava a Esfinge sem nariz, muito antes de Napoleão lá chegar. A teoria mais provável é que terá sido um muçulmano revoltado pelo culto a falsos deuses que terá desfigurado a Esfinge já no século XIV. Já agora, outro equívoco sobre a Esfinge é que o seu corpo esteve sempre visível, não é verdade? O corpo esteve enterrado na areia, provavelmente milhares de anos, e só ficou totalmente visível por volta de 1930. Vamos a outro mito. Tutankhamon. Tutankhamon terá sido assassinado? O rei Tut, um faraó menor, nunca teria sido famoso se Howard Carter não tivesse encontrado o seu túmulo intacto em 1922. O primeiro e único, até hoje, o que nos permitiu ter uma ideia de como seria um túmulo de um faraó realmente importante. Tutankhamon chegou ao trono em criança e morreu aos 19 anos. Quando fizeram um raio-x à múmia, no século XX, os investigadores viram que tinha fragmentos ósseos no crânio. Alguns pensaram, entre muitas outras teorias, que poderia ter caído da carruagem ou poderia ter sido assassinado por um rival político. Em 2005, os cientistas determinaram que o dano no crânio de Tutankhamon aconteceu depois da sua morte. Ou Howard Carter simplesmente manipulou mal a múmia, ou os egípcios fizeram acidentalmente um buraco no crânio durante o processo de embalsamamento. O que verdadeiramente o terá matado terá sido uma infecção no fémur depois de uma queda. Mas essa é uma teoria muito menos interessante para a internet do que outras teorias da conspiração. Já não há tempo para mais, por isso fico só com mais 2 mitos. Um é de que apenas os egípcios ricos eram mumificados, certo?
Errado. A prática de mumificação era mais acessível do que se pensava até há muito pouco tempo e, às vezes, até os animais eram mumificados como touros sagrados ou gatos. E o último equívoco é o de que todos os túmulos egípcios eram armadilhas. Não eram. Mas a ideia dá grandes filmes e jogos de vídeo, como as aventuras de Lara Croft em Tomb Raider ou Indiana Jones e os salteadores da Arca Perdida. É só escolher o entretenimento para uma destas noites de verão.